Bom dia, igreja! Eu desejo um feliz sábado a todos os amigos, irmãos, a você que nos acompanha através também das plataformas digitais aqui do canal da Igreja Central de Natal. E quero dizer que nessa manhã é um imenso prazer estarmos juntos aqui para adorar o nome desse Deus maravilhoso, poderoso, criador, digno de honra, glória e louvor. Amém? E que o Espírito Santo de Deus, Ele possa alcançar o nosso coração nessa manhã. Amém? Hoje é um sábado todo especial. Estamos aí finalizando uma semana de mordomia, buscando primeiro o reino. E nós iremos tirar algumas lições para a nossa vida espiritual, através de um milagre de Cristo registrado no Evangelho de João. Então agora, desde já, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. E queria agradecer ao pastor André Saraiva, o pastor dessa igreja, pelo convite para estarmos juntos aqui. Eu me sinto privilegiado. Eu me chamo André também, sou líder, diretor de publicações aqui na Missão Nordeste. E Deus nos deu aí a missão de estar fortalecendo a área da colportagem evangelística aqui no nosso campo. E gostaria de saudar aqui a irmã Neuza, que está ali conosco. A irmã Neuza, levanta sua mãozinha, irmã Neuza, ali para o pessoal aqui da igreja. Aqueles que não conhecem, conhecer. Está ao lado da sua filha, a irmã Letícia. Elas vieram do UNASP, está servindo aqui no nosso campo como colportora. E ela tem feito um lindo trabalho na área de consultoria de empresas. E através do trabalho dessa mulher, o grande conflito e a mensagem salvadora tem penetrado muitas empresas para a honra e glória do nosso Deus. Então peço que em suas orações, lembre de orar pela colportagem no nosso campo e também pelo ministério da irmã Neuza e toda a sua família, tá bom? Evangelho de João, capítulo 11, retrata um dos maiores milagres de Jesus Cristo. O Evangelho de João, se você for observar, tem 7 milagres descritos neste livro, 7 milagres. Daria até para a gente fazer uma semana de oração, cada dia um milagre de Jesus. Mas entre os 7 milagres que Jesus operou descrito no Evangelho de João, o milagre da ressurreição de Lázaro, na minha opinião, é o maior de todos os milagres. E nós iremos tirar 4 aplicações especiais dessa história para a nossa vida e para o nosso fortalecimento espiritual. Amém? Encontrou aí? Evangelho de João, capítulo 11. Eu lhe convido agora a manter a sua Bíblia aberta, fechar os seus olhos e abrir o seu coração, pois nós iremos clamar ao Senhor a iluminação do texto sagrado nessa manhã. Vamos orar? Querido Deus, a Tua palavra está aberta agora, Senhor. Por favor, fale ao nosso coração. Que nessa manhã, Pai, seja falo não o que queremos ouvir, mas sim o que precisamos. Que o meu eu possa diminuir e que a Tua voz fale através da Tua santa palavra. É o que clamamos e pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Olhe para a sua Bíblia agora, diz assim a palavra do Senhor no capítulo 11 do Evangelho de João, verso 1. Tá? Você que está aí me assistindo também, pegue a sua Bíblia e acompanhe o texto sagrado, porque Deus quer falar conosco nessa manhã. Diz assim a palavra do Senhor: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Olha para mim aqui agora. A Bíblia no Evangelho de João capítulo 11 relata a história de uma família. Lázaro, que morava na cidade, no povoado de Betânia. E ele tinha 2 irmãs, Maria e Marta. Em outro momento, a Bíblia relata outro fato em que Jesus já tinha um contato com essa família. Essa família, ela tinha uma certa intimidade, uma amizade com Jesus Cristo. Agora, irmãos, algo interessante aconteceu. Lázaro, aquele que era amigo de Jesus, ele ficou doente, ele adoeceu. Interessante que nessa semana de oração, buscando o primeiro reino, nós aprendemos que precisamos ter uma intimidade com Cristo Jesus. Ei, Jesus, Ele precisa ser o meu e o seu amigo pessoal.
Aquele que quando acordamos, buscamos Ele em primeiro lugar. Durante o dia, buscamos a companhia de Cristo. E principalmente no final do dia, entregamos com uma forma de gratidão o nosso relacionamento, orando com o nosso Deus. Então essa família, ele tinha uma amizade com Cristo. E nós iremos tirar 4 lições. E nessas lições eu quero recapitular com você constantemente. Eu não posso permitir que nós saiamos dessa igreja sem entender a mensagem de Deus para nós essa manhã, tá bom? A primeira lição está aí no verso 3. Olhe para a sua Bíblia, tá bom? Verso 3 diz assim: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Olha que interessante. Primeira coisa que aconteceu, a primeira atitude daquela família foi buscar a presença de Cristo, foi buscar a Jesus. Irmãos, interessante que na nossa vida, no nosso cotidiano, quando problemas aparecem, quando dificuldades acontecem, às vezes procuramos todos os meios possíveis. Às vezes procuramos advogados, médicos, com as nossas forças, para resolver as nossas causas. E quando percebemos que não há mais jeito, aí sim buscamos a Cristo Jesus. Às vezes, o culto de quarta-feira é um culto que as pessoas começam, que é um culto do poder, as pessoas começam a clamar a ajuda de Deus, mas às vezes em último lugar. Irmãos, deixa eu te dar um recado. Jesus, Ele é o médico dos médicos, Ele é o advogado fiel. Jesus, Ele não conhece a derrota, não há causa perdida ao lado de Cristo. Então, em nome de Jesus, nessa manhã entenda que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas, meus queridos, serão acrescentadas. Então, quando a dificuldade vem, quando a dificuldade aparecer na minha e na sua vida, nós devemos buscar primeiramente a Jesus, imediatamente a Jesus, porque Ele vai prover os meios, Ele vai colocar a pessoa certa para te ajudar. Agora, às vezes, irmãos, nós percebemos que sozinho nós não conseguiremos. É por isso que essa história, ela vai nos dar algumas lições importantes. Mas a primeira delas é: busque em primeiro lugar o reino de Deus. Na minha e na sua vida, principalmente nas dificuldades. Às vezes, irmãos, nós começamos a confiar em Deus desconfiando. É engraçado. Às vezes nós queremos acreditar que Deus vai resolver o nosso problema. Às vezes queremos entregar a causa nas mãos do Senhor, mas não conseguimos dormir em paz. Sempre queremos dar o nosso jeitinho. Mas lembre-se, Jesus, Ele é o Todo-Poderoso. Jesus, Ele é o Príncipe da Paz. Jesus, Ele é o leão da tribo de Judá, o desejado de todas as nações, o Emanuel, o Deus conosco. Ei, Jesus, Ele é o único que pode te ajudar. Então, primeira lição que nós aprendemos nessa história, nesta manhã é: busque em primeiro lugar o reino de Deus. Foi o que essa família fez, buscou imediatamente chamar a Cristo. Agora, nós vamos para a segunda lição, tá bom? Algo interessante acontece agora no verso 6. Vocês conhecem a história, mas diz assim, ó: quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Irmãos, eu aprendo algo interessante nesse verso. Sabe o que é que eu aprendo? Que o tempo de Deus não é o meu tempo. Às vezes nós clamamos algo ao Senhor, e nós sabemos que Deus, Ele tem o seu tempo e as suas respostas. Às vezes nós podemos aqui talvez abrir espaço para alguém contar um testemunho em que você fechou os seus olhos e começou a clamar algo a Deus. E quando você abriu os seus olhos, imediatamente a sua oração foi respondida. Existem vários testemunhos, histórias desse tipo. Existem também momentos em que a gente clama, a gente pede e não recebemos, porque às vezes Deus, Ele vai lhe dizer não. E é assim, mas é um não de amor.
Aí você me pergunta, como pode, pastor André, alguém dizer não porque ama? É claro. Quem é que é pai e mãe? Levanta a mão, deixa eu ver. Pai e mãe. Aí, ó, a maioria aqui. Se o seu filho, ele pede algo que você sabe que vai lhe prejudicar, você diz não, é ou não é verdade? Não diz o não. Por quê? Porque você quer o bem do seu filho, porque você o ama. E às vezes o não de Deus é para a minha e para a sua salvação, amém? E tem momentos que você vai orar, você vai clamar a Deus, você vai pedir ao Senhor, e Ele vai dizer assim, olha, espere um pouco mais. Espere mais um pouquinho, meu filho. Ei, eu sei que o que você está pedindo é bom, mas o que eu tenho a oferecer para você é muito melhor, amém? Ei, os planos de Deus para mim e para a sua vida, meus queridos, são melhores e maiores. Então creia que Deus está no controle de tudo. Segunda lição, o tempo de Deus é melhor e os planos de Deus são maiores, amém? Vamos recapitular aqui dessa história. Primeira lição, quem lembra? Quem pode me ajudar? Primeira lição? Obrigado. Busque em primeiro lugar a presença, o reino. Busque em primeiro lugar em tudo em sua vida a Jesus. Segunda lição, o tempo de Deus é melhor e os planos dele são maiores, amém? Interessante, irmãos, que quando Jesus se demorou um pouquinho ali, Jesus tinha um propósito. A Bíblia diz que a enfermidade de Lázaro era para a glória de Deus, e vocês vão entender o porquê. Olha só que interessante agora, o verso 17 diz assim: chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Aí você pode olhar para esse texto e dizer assim, mas como pode, pastor? Jesus era amigo de Lázaro. As irmãs de Lázaro realizam um pedido a Jesus. E Jesus poderia ter atendido imediatamente, mas Jesus, quando chegou, Lázaro já havia morrido há 4 dias. Irmãos, se Jesus chega imediatamente na casa de Lázaro, Jesus ia curar a enfermidade de Lázaro, é ou não é verdade? Mas o plano de Jesus era fazer um milagre muito maior. Era ressuscitar Lázaro. Só que tem um detalhe. Naquela época, alguns pagãos acreditavam que existia uma dicotomia do corpo e a alma. Eles acreditavam que quando uma pessoa vinha a óbito, irmãos, a alma ficava ali ao redor daquele corpo. E os pagãos acreditavam que poderia se passar um dia e aquela alma voltar e aquela pessoa viver. Poderia se passar 2 dias e a pessoa poderia voltar à vida. Casos semelhantes já tinham acontecido. 3º dia, aquela pessoa poderia voltar, mas após o 3º dia não tinha mais como. Irmãos, Jesus chegou no 4º dia, sabe por quê? Porque se Jesus ressuscitasse a Lázaro antes de 4 dias, as pessoas poderiam dizer que Jesus era falso em operar esse milagre, em que aconteceu outra ocasião, mas não um milagre. Ei, Jesus, ele nunca se atrasa, porque o tempo de Deus é perfeito em nossa vida e os planos são maiores. Então Jesus, ele chegou na hora certa. Agora, uma coisa eu acho assim fantástico, sabe o que é? É a atitude das irmãs. Quando Marta e Maria, elas visualizam Jesus chegando, irmãos, olha só o que acontece, olha para essa cena agora, está no verso 21, olha que fantástico. Verso 21 diz assim: disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morto meu irmão. Uau! Então aquela mulher, ela abraça Jesus, olha nos olhos de Cristo e com muita convicção ela disse: ei, Jesus, eu tenho uma certeza, eu tenho uma convicção, Jesus, que se você chegasse aqui, o meu irmão estaria curado. Uau! Como que você chama a atitude dessa mulher? Diz aí para mim. Fé. Eu escutei essa palavra, fé. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, e você também que nos assiste, coloca aí no bate-papo, no chat, eu quero depois ler os comentários.
A atitude de Maria para com Jesus, a certeza que ela tinha, ela demonstrou fé ou falta de fé? O que vocês acham? Quem acha que é fé, levanta a mão direita. Opa, quem acha que ela teve falta de fé, levanta a mão esquerda aí. Quem está com dúvida, levanta as duas. Teve gente que não levantou nem a direita nem a esquerda. Irmãos, olha aqui para mim, deixa eu falar para você. Essa mulher, infelizmente, ela demonstrou falta de fé. Ela disse assim, repare comigo, Jesus, tu chegou, e eu sei que tu chegasse antes, Jesus, ele estaria vivo e curado, mas agora que ele está morto, Jesus, infelizmente não há nada que tu podes fazer. A fé dela foi condicional a Jesus chegar a tempo dele estar vivo, mas agora que ele está morto, só resta chorar. Agora, irmãos, olha a resposta de Jesus. É tremendo, eu imagino Jesus ali olhando para aquelas mulheres, para aquela família em luto. E Jesus, com muito carinho, ele diz essas palavras. E eu queria a sua ajuda para ler comigo. Posso contar com você? Verso 25, olha o que diz a palavra de Deus. Disse-lhe Jesus, todo mundo junto no 3, 1, 2, 3 e... Eu sou... Amém. Jesus então olha para ela e diz assim, ei, se acalme, não se turbe o seu coração, simplesmente creia, porque se você crer, ainda que ele esteja morto, ele vai viver. Amém. Que Deus tremendo, que milagre excepcional. Agora, olha o que Jesus agora tem a dizer para mim e para você hoje. Ele disse lá para Marta, agora o recadinho de Jesus para mim e para você. Agora é o verso 26, vamos ler? Verso 26 diz assim, e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crer isto? Você crê, diz amém. Jesus está dizendo assim, se você que está vivo crer em Jesus, você não vai morrer, porque você vai viver eternamente nas mansões celestiais, amém? Agora eu quero falar para você, servo de Deus, mulher de oração, você que me assiste, preste atenção. Talvez eu falo para você que está morto hoje, você que está perdido dentro da igreja. Não morto fisicamente falando, mas eu quero dizer, morto espiritual. Talvez eu falo para alguém que devido à pandemia houve um distanciamento tão grande da igreja, do ato de congregar, que você acabou se distanciando de Deus. Distanciando, eu digo assim, no sábado você é aquele adventista fiel, mas quando passa pelas portas dessa igreja, talvez a sua fé, o seu relacionamento com Cristo tenha diminuído. Talvez eu falo para alguém que acorda pela manhã e você procura fazer todas as atividades do seu dia, mas você não tem feito o reavivado por sua palavra. Talvez tenha alguém que me assiste agora, e se eu perguntasse qual foi o capítulo de hoje, talvez você não saberia me responder. Tem alguns que não estudam mais a lição da escola sabatina. Tem alguns que acordam, já vai para o trabalho, esquece de acordar a família, de entregar a família no altar do Senhor, realizando o culto familiar. O sábado já escurece, as pessoas não fazem mais pôr do sol, já faz o pôr da lua. E ali você, na correria do dia a dia, você vai deixando de buscar a Deus em primeiro lugar. Você vai esquecendo de entender que os planos de Deus são maiores. Mas eu tenho uma boa notícia para você. A boa nova é, se você crê, ei, você que vive, se você crê, você vai reviver. Que nessa manhã, eu e você possamos ter um reavivamento espiritual através de Cristo Jesus. Muitas lições através dessa história, não é verdade? Essa terceira lição é o seguinte: creia, se você crê, você vai viver. E eu falo da vida eterna com Cristo Jesus. Vamos recapitular um pouquinho, para ficar bem didático, para você compreender a mensagem dessa manhã. São 4 lições, mas nós já aprendemos 3. A primeira, quem lembra aí? Deixa eu ver. Buscar em primeiro lugar o reino, a presença, busque primeiro Deus. Segundo, quem lembra? O tempo de Deus é maior, melhor, os planos dele são mais perfeitos. E a terceira lição? Creia. Se você crê, você vai viver, você vai ver o milagre.
Você que está me assistindo, vai escrevendo aí no bate-papo essas lições, tá bom? Vamos para a quarta lição. Essa aqui eu acho tremenda e fantástica. A lição está agora no verso 39. Verso 39 diz assim a palavra do Senhor: então ordenou Jesus, olha a ordem de Cristo, irmãos, está na Bíblia. Tirai o que, irmãos? A pedra, olha aqui para mim. Jesus então, ele chega no cemitério, no sepulcro ali onde estava Lázaro, 4 dias já sepultado. Então Jesus, ele dá uma ordem: tirai a pedra. Agora, eu acho algo interessante. O Jesus, o nosso rei, ele é poderoso, sim ou não? Sim. Ele poderia dizer assim: ei, pedra, só com a sua voz, saia daí. E a pedra poderia se mover, sim ou não? Sim. Jesus, ele poderia convidar um exército de anjos para mover aquela pedra, sim ou não? Sim. Mas Jesus, ele dá uma ordem para que as pessoas tirassem a pedra. Sabe o que eu vejo aqui? A junção do sucesso para o milagre. 2 coisas importantes para que o milagre acontecesse na vida de Lázaro. Primeira, o poder divino, a ação transformadora de Deus, o milagre vindo do Senhor Jesus. Segundo, o esforço humano. Percebeu? O poder divino somado com o esforço humano resulta em milagre, amém? Então Jesus disse assim: olha, a pedra você consegue remover, mas o milagre é comigo. Mas a parte que cabe a mim e a você, meus irmãos, nós devemos fazer. Essa pedra representa aquilo que tem nos afastado de Cristo Jesus, nos distanciado de Jesus. É aquela barreira que tem impedido você receber o milagre. Remova a pedra para que você possa ouvir Jesus chamando o seu nome e operando o milagre. Às vezes nós oramos assim: Jesus, por favor, Jesus, me ajude, me abençoe, faça com que eu seja aprovado em um vestibular. E aí você faz a prova, várias pessoas que às vezes não são cristãs, às vezes é aprovado e você questiona: Senhor, mas Senhor, por que uma pessoa que não crê em Ti foi aprovada e eu não? Mas às vezes você quer passar no vestibular sem estudar, não tem como, porque essa é a sua parte. Às vezes fala assim: ó Senhor, eu preciso de um emprego, Senhor, por favor, me conceda o emprego. Jesus, Ele pode fazer com que o emprego bata na tua porta. Mas o segredo do milagre é o poder divino, somado com o esforço humano, meus irmãos. Nós precisamos nos capacitar, precisamos fazer cursos, espalhar currículos, aí vamos ver o milagre. Temos que fazer a nossa parte, o restante é com Deus. Às vezes oramos: Senhor, muda o meu esposo, meu Deus, por favor, eu não aguento mais. Não, essa não deve ser a nossa oração. Deve ser assim, ó: Senhor, me mude para que eu possa ser um esposo ideal para a pessoa que eu amo. Senhor, por favor, ajude os meus filhos. Não, Senhor, me mude para que eu possa ser um pai melhor, mais dedicado, para que eu possa guiar os meus filhos nos caminhos do Senhor. É a nossa parte. Essa pedra é aquele pecado que te impede de ouvir a voz de Cristo. Eu não conheço a sua vida, eu não conheço a sua história, mas eu queria que você pensasse agora: Senhor, o que é que tem sido uma pedra em minha vida, aquela pedra de tropeço que tem feito eu cair várias e várias vezes, Senhor? Ei, você precisa remover a pedra do pecado para que Deus possa operar o milagre. É a pedra da pornografia que você tem que tirar em sua vida, é a pedra da mentira, é a pedra da desobediência, da infidelidade. Enquanto você não tirar isso, Deus não pode operar o milagre. Aí você fala assim: mas pastor, está difícil, eu tenho caído várias vezes, eu tento, eu levanto, mas eu caio de novo e de novo e de novo. Senhor, o que eu faço? Ei, deixa eu te dar um recado. Eu conheço um Deus que Ele é especialista em levantar os caídos, amém? Não importa quantas vezes você caiu, você errou, o importante é quantas vezes você se levantou, sacudiu a poeira e olhou para Cristo, porque a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã.
Ei, a cada dia, a cada momento, Deus nos dá uma oportunidade de remover a pedra e de nos arrepender, mas tem um detalhe. Quando Jesus disse assim, tirai a pedra, precisou de ajuda. Lázaro não ia conseguir, mesmo vivo, remover a pedra sozinho. Ele precisou de ajuda. Ei, independente do que você esteja passando, procure ajuda. Você que me assiste aí, procure a ajuda do pastor dessa igreja. Procure a ajuda de um ancião, do diretor de clube de desbravadores, de aventureiros. Procure a ajuda do ministério aqui da ASA, de um diácono, diaconisa. Mas em nome de Jesus, não lute sozinho. Larga de ser teimoso, larga de ser teimosa. Deixa Jesus te ajudar. Ei, deixa Jesus sarar suas feridas. Deixa Ele carregar você nos braços dEle e te levar para a eternidade. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Espere com paciência, porque os planos de Deus são maiores e melhores. Creia que você vai ver o milagre. E quarta lição, remova a pedra. Remova a pedra do pecado. Porque Jesus, Ele só atua quando você não pode mais ir. Enquanto você tiver forças, é você que tem que fazer. É você que tem que fazer a sua parte. Você tem que lutar contra o pecado. É você que tem que lutar para salvar a tua família, teus filhos. É assim. E quando você não puder mais, quando você estiver rastejando, que não tiver forças, aí Deus entra e diz assim, agora é comigo, meu filho. Ei, agora minha filha, é comigo. Agora você vai ver o milagre. Então remova a pedra do pecado em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu queria ler com vocês agora o menor verso do Novo Testamento. O menor verso do Novo Testamento está escrito agora no verso 35 do capítulo 11. Que diz assim, Jesus chorou. Jesus chorou. Interessante esse verso. O choro, ele representa muitas coisas. É ou não é verdade? O choro, ele pode representar alegria. Ei, um bebê quando ele nasce, ele chora, é ou não é verdade? São lágrimas de vida. Quando a criança vai crescendo, tropeça e cai, ela chora. É um choro de dor. Quando a criança quer comer, ela chora. É um choro de fome. Quando a criança está com dengue, ela também chora porque quer atenção. Quando alguém é aprovado no vestibular, vibra e chora, um choro de alegria. Quando talvez recebe o canudo da formatura, é aquele choro de superação. Eu consegui, eu venci. Quando você se torna pai, você chora. Quando você perde alguém que você ama, você também chora. Existem lágrimas que representam várias coisas, vários sentimentos. Existem até lágrimas falsas. Mas as lágrimas, ela é a maior demonstração de um sentimento verdadeiro. De alegria, de tristeza. E quando eu olho para a Bíblia, João capítulo 11, a Bíblia diz assim, Jesus chorou. Irmãos, existem várias teorias que tentam explicar o motivo por que Jesus chorou. Uns dizem porque ele se atrasou, outros dizem que é porque ele era amigo de Lázaro, porque ele estava enlutado, porque os outros estavam chorando e ele chorou também. Mas tem uma dessas teorias que eu gosto de acreditar que é a mais interessante. Sabe por que Jesus chorou? Sabe? Vou explicar. Jesus chorou por um motivo, irmãos. Imaginem comigo agora. Jesus entrando em um cemitério. Jesus entrou com um propósito: ir e ressuscitar o seu amigo Lázaro. E Jesus agora sabia que ele ia operar um dos maiores milagres, que o seu amigo iria voltar a viver. Mas eu acredito que da porta daquele cemitério até a tumba de Lázaro foi uma das caminhadas mais longas de Cristo. E Jesus chorou, penso eu, por um único motivo:
Porque Jesus começou a entrar no cemitério. E aí Jesus olha para a esquerda, irmãos, e ele vê ali uma tumba, um sepulcro. E Jesus sabe quem estava lá dentro. E Jesus olha e pensa assim, diz: eu conheço a tua história. Eu sei que eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. E hoje eu vim operar o milagre, mas infelizmente, pelo fato de você ter me rejeitado, eu não posso mais te ressuscitar. Jesus continua caminhando no cemitério. Agora ele olha para o lado direito e vê outra tumba. E ele olha mais um filho dele, que ele amou. E ele pensa: eu vim morrer por você. Todos os seus pecados eu ia levar na cruz do Calvário. Tudo o que eu fiz para te salvar, mas você continuou dizendo não. E o seu coraçãozinho ficou fechado. E agora infelizmente não há nada que eu possa fazer. E Jesus caminhando no cemitério, meus irmãos, e ele olhando cada tumba, e ele conhece cada história. Então Jesus, ele recebe um sentimento tão forte. Ele sabe que o propósito dele foi salvar a todos, mas nem todos o aceitou. Muitos o rejeitou. E ele entregou a vida dele para salvar a todos, mas muitos, pelo fato de ter fechado o coração, não há nada que Jesus pode fazer, porque o nosso Deus não é um Deus que invade, não é um Deus que arrebenta a fechadura, não. Ele bate na porta, e se você ouvir a voz de Jesus, e você abrir a portinha do seu coração, aí ele vai entrar, aí ele vai ceiar com você, aí ele vai operar um milagre. Mas existiam pessoas que ele não poderia ressuscitar. E aquele sentimento de um pai que perdeu filhos para sempre, agora inunda o coração de Cristo. E Jesus agora começa a demonstrar esse sentimento através das suas lágrimas. E na minha opinião, esse foi o motivo que Jesus chorou. Porque tem corações que têm se fechado para Cristo. Tem pessoas que têm olhado para a cruz do Calvário, mas têm levado uma vida distante de Jesus. Irmãos, da mesma forma que Jesus, ele entrou naquele cemitério, naquela tumba, Jesus hoje está passando por essa igreja. Se você crê, diz amém. Jesus disse assim: onde tiver 1 ou 2 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então eu creio com os olhos da fé que Jesus, o Espírito Santo de Deus, está ao nosso lado agora, amém? Ei, você que me assiste, Jesus está aí do seu lado. Você consegue sentir o abraço do Espírito Santo? Ele está aí. E Jesus agora está olhando para cada coração. Jesus está olhando para cada um de nós e dizendo: eu conheço a tua história. Eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. Eu sei quantos fios você tem no seu cabelo, na sua cabeça. Eu sei quantas lágrimas já escorreram dos seus olhos. Eu sei quanta dor você está sofrendo. Jesus está falando com você agora. E aqui no nosso meio, alguém que assiste, talvez Jesus está dizendo assim: se você crê, você vai viver eternamente. Mas talvez tenha alguém que Jesus tenha olhado para a sua vida e tem chorado. Talvez eu digo para alguém que Jesus tenha olhado para você e diz assim: olha, meu filho, por favor, me busque em primeiro lugar, que eu quero te buscar, te salvar. Por favor, meu filho, creia, aguarde, que eu tenho um plano especial para você. Por favor, meu filho, me deixa te ressuscitar. Por favor, minha filha, remova a pedra do pecado. Muitas pessoas continuam dizendo não. E Jesus chora. E a pergunta que eu te faço nessa manhã: até quando? Até quando você vai continuar arrancando lágrimas de Cristo? Entenda que a morte dele não pode ter sido em vão. Ele veio com o propósito de me salvar e salvar você também. Então, em nome de Jesus, permita que ele opere um milagre em sua vida. Eu queria finalizar a mensagem dessa manhã contando uma pequena história. Vai ser rápida. A história de um casal. Quantos aqui são casados? Levanta a mão, deixa eu ver. Que bênção.
Quantos aqui são noivos, estão se preparando para o matrimônio? Tem alguém? Ninguém? Quantos aqui são solteiros, estão aí aguardando a bênção de Deus chegar? Amém. Imagine aí um casal recém-casado, um casalzinho de noivos, apaixonados, 2 pombinhos. E eles começaram a fazer planos e sonhos para a sua vida a 2. Só que na cidade deles estava acontecendo um alistamento militar. E aquele homem recém-casado, cumprindo o seu papel, o seu dever de servir o seu país, foi lá se alistar. O que ele não esperava, meus queridos, ei, você que me assiste, preste atenção. O que ele não esperava era, sabe o quê? Que ele seria convocado para servir o seu país. E agora ele se depara com uma situação, mas agora recém-casado, cheio de planos, de sonhos, alegre e feliz. O que eu faço? Eu tenho que servir o meu país, é obrigatório. Como fica a minha esposa? Então eles decidem juntos então que aquele esposo iria servir o país, era uma obrigação, mas que a distância não seria um fator para que o casamento não permanecesse firme e forte. Então eles fazem um combinado entre eles, dizendo assim: olha, você vai estar em meio a uma guerra, e eu vou estar aqui numa guerra, a guerra da saudade, a guerra da solidão, mas nós iremos continuar nos conectando, sabe como? Através de uma carta. Então eles combinaram que uma vez por semana eles iriam trocar cartas. Olha que romântico. Naquela época não tinha WhatsApp, Instagram, Telegram, era por carta. Então, uma vez por semana, ela escrevia uma carta apaixonada, dizendo como estava com saudade, como estava indo a sua semana, o seu dia a dia. Do outro lado, ele também compartilhava as lutas, as batalhas, o desafio de estar em meio à guerra. Isso manteria vivo o relacionamento dos dois. Legal, não é? Mas algo interessante aconteceu. Lá no campo de batalha, lá na guerra, no meio daquele tumulto, o amigo daquele homem, então, ele acaba pisando em uma granada. E se ele remove o pé daquela granada iria explodir. E esse homem, sem pensar, sem hesitar, ele empurra o amigo ali imediatamente. E aquela granada explode, uma explosão terrível, tremenda. A boa notícia é: o amigo sobreviveu. E ele também viveu. Entretanto, por causa da explosão, marcas ficaram permanentes no rosto e no corpo daquele homem. Ele salvou o amigo, mas por conta da explosão, o corpo dele, o rosto ficou queimado, deformado. E aquele homem então tomou uma decisão. A decisão mais dura da vida dele. Ao olhar no espelho, ele disse assim: eu não sou digno da mulher que eu prometi ser fiel até a morte no altar. Eu não sou digno de amar uma pessoa que é perfeita enquanto eu sou imperfeito. Ela é jovem, ela tem um futuro brilhante, eu não quero atrapalhar a vida dela. Por amor a ela eu vou me afastar. E ele decidiu, irmãos, parar de escrever as cartas. E ele não escrevia mais nenhuma carta para ela, mas toda semana ele recebia uma carta dela, mas não lia mais. Irmãos, aquele amigo a quem ele salvou, vendo toda aquela situação, ele começa a ficar incomodado. Ele então toma uma decisão. Ele escreve uma carta para a esposa daquele homem, contando tudo o que tinha acontecido e que o seu esposo ainda estava vivo. Aquela mulher, ela escreve uma última carta, e o título é: essa é a última carta. Quando aquela carta chega, aquele amigo entrega, ele não quer ler, e o amigo insiste: por favor, leia. É a última carta. Você vai se arrepender se você não ler essa carta. E ele começa a ler. E lágrimas começam a escorrer dos olhos daquele homem. E ele chorou, ele chorou.
O papel molhou com as suas lágrimas. E aquele amigo disse assim: mas o que foi que você leu que te emocionou tanto? Ele não contou detalhes daquela carta, mas ele disse uma única frase. E ele disse assim: irmãos, ei, preste atenção, você aí de casa, olha essa frase que ele leu na carta. A esposa disse assim: meu amor, enquanto existir um único pedacinho de você, eu sempre vou continuar te amando. Ei, é isso que Jesus quer dizer para mim e para você nessa manhã. Entenda: enquanto houver um pequeno pedacinho de você, enquanto um mínimo pedaço de você existir, Jesus, Ele vai continuar te amando. Ele vai continuar lutando por você. Ele vai continuar intercedendo pela sua vida. Ele vai continuar usando meios para te salvar, meus queridos. Amor incondicional. Bastava sobrar um pedaço de Lázaro para que o milagre aconteça. Mas nessa manhã, talvez tenha alguém que precisa de um milagre. Talvez tenha alguém nessa manhã que entendeu que precisa buscar em primeiro lugar é o reino de Deus. Talvez eu falo para alguém que entendeu o seguinte: olha, eu preciso esperar confiantemente no meu Senhor. Eu preciso aprender a viver os planos de Deus, porque são maiores e melhores. Eu preciso crer, porque eu tenho certeza que se eu crer, Deus vai me ressuscitar da minha morte espiritual para viver com Ele eternamente. Amém? Mas tem um detalhe: eu preciso remover a pedra do pecado. Então Jesus, me ajude. Nessa manhã eu entendi que eu só vou receber o milagre e ouvir a tua voz, Senhor, se remover a pedra do pecado. Então Jesus vai dizer, como disse para Lázaro: Lázaro, saia para fora. E Jesus vai dizer para você: ei, benditos do meu Pai, venha a mim. Ei, irmãos, por favor, não ouse faltar no céu. Muitas pessoas vão se perder pelos pequenos detalhes. Isso, pequenos detalhes, coisas mínimas e irrelevantes. São essas pequenas coisas que vai tirar muitos do céu. E hoje eu preciso ser melhor do que ontem. Amanhã eu preciso ser mais dedicado na minha vida cristã do que hoje. E assim eu vou me preparando para viver eternamente com Cristo Jesus. Nós iremos ouvir uma canção agora. Enquanto essa canção estiver sendo cantada, eu queria que você orasse aí onde você está. E você vai pedir algumas coisas a Deus, só você e Deus. Primeiro, que Deus te ajude a buscar Ele em primeiro lugar. Segundo, que Jesus te ajude a viver os planos dEle. Terceiro, pedir mais fé, que você possa crer para poder viver. Em quarto, peça para Jesus te ajudar a remover a pedra do pecado. Eu sei que é pesado, é uma pedra pesada. Peça para Ele te ajudar. E em nome de Jesus, entregue o seu coração a Ele e pare de arrancar lágrimas de Cristo. Receba um milagre em nome de Jesus. Escute essa música. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda
a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre, transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora. Ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me ergues pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz me chamando pra uma história de poder. Remove a minha pedra, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, Senhor, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Amém. Fica aqui, minha querida. Quantos aqui precisam de um milagre nessa manhã? Eu peço que vocês coloquem em pé em nome de Jesus. E eu sou o primeiro. Já deve ter visto. Eu preciso de um milagre. Você que está em casa, precisa de um milagre? Quer ajudas para remover a pedra, para ouvir a voz de Jesus? Se coloque em pé onde você está, com o celular na mão, olhando para a TV. Se a sua esposa está na cozinha, chama ela agora que nós vamos orar. Mas antes nós vamos fazer algo especial agora. Não foi combinado. Eu vou pedir para ela cantar só o refrão da música, que é a capela com o piano. E eu quero ouvir um grande coro aqui, clamando ao Senhor como uma oração. Remove a minha pedra, faz um milagre. E após o coro eu vou orar. Bom, pode ser? Todos juntos. Só libera o microfone para ela. Oi. Remove a minha pedra. Tá lindo, vamos louvar. Me chama pelo nome. Clame ao Senhor. Muda a minha história. Ressuscita os meus sonhos. Faça dessa letra uma oração. Transforma a minha vida. Me
Mais uma vez agora, bem forte, tá louvando ao Senhor de todo o remove coração. a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Querido Deus, a Igreja Central de Natal está clamando, por favor, Jesus, opera um milagre em nossa vida, o milagre da ressurreição para a vida eterna. Pai, talvez nós temos falhado na nossa caminhada, na nossa jornada cristã, mas por favor, Pai, nos ajude, nos ensine a Te buscar em primeiro lugar. Por favor, Senhor, nos ajude a entender que os Teus planos e os Teus sonhos são maiores e melhores. Nos dê fé para acreditar no milagre e em um reavivamento espiritual. Mas por favor, Jesus, nos ajude a remover a pedra do pecado, porque sozinho nós não conseguiremos. Mas em Ti, Jesus, nós somos mais que vencedores. Então, por favor, Pai, nos ajude a ouvir a Tua voz, a contemplar o milagre. Encerramos essa oração certos da vitória, porque ela vai assinada pelo sangue de Jesus. E a igreja diz amém e amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Tenham um excelente sábado na presença de Deus. E você que nos assiste também, continue clamando pelo milagre. E tenha um sábado todo especial na presença do Senhor Jesus. Amém e amém. Nós pedimos só que você espere um pouquinho aí até que o diácono chegue ao seu lado para você poder sair, para que a gente saia em ordem e evitemos aglomerações ali fora, tá certo? Você espera só um pouquinho, os diáconos já podem descer, já podem vir, já